Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De qual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um certo samaritano, que seguia o seu caminho, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de uma íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E você diz amém? Aqueles que estão aqui no santuário podem sentar. Muito obrigado pela recepção, no nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo Jesus, toda parábola tem 3 sentidos: sentido moral, sentido literal e sentido profético. O sentido moral da parábola do bom samaritano vem para nos mostrar o que devemos fazer para com aqueles que estão feridos, para com aqueles que estão caídos, para com aqueles que estão morrendo. Devemos olhar, devemos passar perto, devemos verter o bálsamo, aplicar o óleo para curar, o vinho para cicatrizar. Devemos cuidar deles e não deixá-los morrer. O segundo sentido é o sentido literal, que nos mostra quem é o nosso próximo e de quem nós somos próximos. Porque a palavra vinda a Jesus foi: quem é o meu próximo? Mas Jesus não termina dizendo assim, ele termina falando: quem desses 3, o sacerdote, o levita ou o bom samaritano, lhe parece ser o próximo dele? Porque ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Parece que eu vejo Jesus dizendo assim: e você é próximo de quem? E ele dizendo: quem me ajuda? E é como se Jesus estivesse dizendo: e você ajuda quem? Quem me abraça? E você abraça quem? Quem me perdoa? E você perdoa quem? Quem me levanta? E você levanta quem? Porque tem gente que é assim, que quer ser ajudado, mas não ajuda ninguém, que quer ser abraçado, mas não abraça ninguém, que quer ser levantado, mas não levanta ninguém, que quer ser perdoado, mas não perdoa ninguém, que quer a mão estendida, mas não estende a mão para ninguém. Mas não é sobre este sentido que eu quero pregar nesta manhã. O terceiro sentido desta parábola é chamado sentido profético. E para entendermos o sentido profético desta parábola, precisamos entender quem é este homem que descia de Jerusalém para Jericó. O que é descer? O que significa Jerusalém? O que representa Jericó? O que significa cair nas mãos dos salteadores? Quem são os salteadores? Quem era o sacerdote
que seguia seu caminho, que tinha óleo, que tinha vinho, que passou perto. Quem era o hospedeiro? Onde fica a hospedaria? E o mais importante, o que significa os 2 denários? O sentido profético desta parábola estemeia a história da salvação da humanidade. Pregador, quem era este homem? Este homem era Adão. Este homem representa a humanidade que desceu de Jerusalém para Jericó. Aleluia. Descer significa declínio moral. Descer significa declínio espiritual. O homem descia. E este homem aqui é representado por Adão. Este homem aqui é a humanidade que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, o lugar mais alto. Jericó, o lugar mais baixo. Jerusalém representa o Éden. Jerusalém representa o lugar do encontro com Deus. Jericó representa o mundo. Jericó representa o inferno. O homem representa a humanidade. O caminho representa a história. E a história da humanidade é uma história de decadência. É uma história de declínio moral, de declínio espiritual. Este homem descia de Jerusalém para Jericó. E descendo pelo caminho que é a história, ele foi assaltado. E os salteadores aqui é representado por Satanás e seus demônios. É interessante, irmãos, dizer que o assalto à humanidade foi tão grande que a humanidade perdeu as suas vestes de santidade. O assalto foi tão grande que este homem perdeu a sua casa. Este homem perdeu a intimidade com Deus. O assalto foi tão grande que o homem perdeu a imortalidade. Este homem descia e foi assaltado. E a Bíblia, a história, vai nos dizer que depois do assalto, depois de toda a pancada que deram nele, deixaram-o quase morto. Mas nada está perdido, porque descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Só que o sacerdote não pôde salvar a humanidade, porque o sacerdote simboliza Israel, e Israel também descia pelo mesmo caminho. O sacerdote representa a lei, e segundo a lei judaica, eles não podiam tocar em morto, e o homem estava semi-morto. E a história vai dizer que o sacerdote passou de largo. Mas nada está perdido. Vem aí o levita. E o levita também está na classe dos profetas. E os profetas também não podem salvar a humanidade. Por que isso? Porque os profetas, ele representava também a lei. E segundo a lei, segundo o seu costume, eles não podem salvar a humanidade. Porque nem Israel e nem os levitas, que simbolizam os profetas, puderam salvar a humanidade. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Mas vem aí
o bom samaritano. E a Bíblia vai nos dizer, mas um samaritano que seguia seu caminho. Perceba que o homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, mas o homem seguia, o homem subia, o bom samaritano subia. Sacerdote descia, o levita descia, mas o bom samaritano, ele seguia o seu caminho. E Jesus pergunta para eles: qual destes três lhe parece ser o próximo dele? Eu imagino ele dizendo para Jesus: se o sacerdote não ajudou, se o levita não ajudou, não é que o bom samaritano vai ajudar. Por quê? Porque o bom samaritano não se batia com os judeus. Eles eram desprezados. Mas eu gosto da referência bíblica quando fala: mais um samaritano que seguia o seu caminho. Eu gosto desse mais, porque esse mais ele muda toda uma história. Quer que eu prove isso na Bíblia? Eu vou provar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus morreu na sexta, mas no domingo ressuscitou. Está no nosso meio nesta manhã. Se você sente a presença dele onde você estiver, levante a sua mão e o adore na beleza da sua santidade. O homem descia, o sacerdote descia, o levita descia. E quem está descendo não tem óleo, quem está descendo não tem vinho, quem está descendo não estende a mão, quem está descendo não abraça, quem está descendo não ajuda, quem está descendo não conforta. Mas o bom samaritano que ia, que seguia o caminho, ele viu, ele passou perto, ele atiou, ajudou, levantou, porque quem está subindo ajuda, quem está subindo abraça, quem está subindo tem palavras de conforto. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: olhe aí onde você estiver, e se você estiver, aleluia, assistindo com mais alguém, diga para ele que está do seu lado: você está subindo ou você está descendo? Aleluia. Parece-me aqui, e é notório, que o bom samaritano, ele está indo na contramão. Por quê? Porque o sacerdote desce, o levita desce, o homem desce, mas ele está indo na contramão. O homem está descendo, o mundo está descendo, a religiosidade está descendo, a esquerda está descendo, os ativistas estão descendo, mas a igreja lavada e redimida está subindo. Aleluia. Este homem está na contramão. Este homem está na contramão do sacerdote, do levita e do homem.
e está na contramão. Não está no sentido de Maria vai com as outras. O bom samaritano está na contramão. O mundo diz: tudo a gente pode. Mas quem entrar na contramão diz: não pode. O mundo diz que nós temos que descer, que nós temos, aleluia, que aceitar todas as coisas. Mas quem está na contramão diz: a gente não pode aceitar todas as coisas. O mundo diz que agora nós temos que aceitar o sistema que está implantando na sociedade, o LGBT. Mas quem é crente que está na contramão diz: macho e fêmea o criou. Nós temos que estar na contramão. O mundo diz agora é ideologia de gênero, mas a igreja que está na contramão diz macho e fêmea. O mundo diz libera, quem está na contramão diz proíbe. Eu sei que em meio a essa sociedade que está indo a declínio moral, a declínio espiritual, que está vergonhoso ver. Eu sei, meus irmãos, que neste momento quem está me assistindo, eu sei que muitos estão na contramão de tudo isso que está acontecendo. O bom samaritano agora, ele passa perto, ele atou-lhe as feridas, aplicou o óleo, ele aplicou o vinho para cicatrizar, e agora ele pega este homem, coloca em seu animal e leva para Jericó, foi isso? Ele pega este homem que está ferido, coloca em cima do seu animal e desce para Jericó? Não. Ele pega este homem que representa a humanidade, que está ferida, que está no declínio moral, espiritual, coloca no lombo do seu animal e leva para Jerusalém, lugar onde o homem nunca deveria ter saído. Ele passou perto. E quem é o bom samaritano que passa perto? Quem é o bom samaritano que vê? Quem é o bom samaritano, aleluia, que carrega óleo, vinho para cicatrizar as feridas? Quem é o bom samaritano que levanta? Quem é o bom samaritano que abraça? Quem é o bom samaritano que ajuda? Este bom samaritano é representado por Jesus Cristo de Nazaré, que pegou a humanidade ferida, mas levou para Jerusalém, porque Jerusalém tem óleo, Jerusalém tem vinho, Jerusalém tem graça, Jerusalém tem unção, Jerusalém tem profeta. E eu te convido hoje a voltar para Jerusalém. Talvez você está ferido, talvez você olhe para o lado e não veja saída. Mas eu quero te dizer nessa noite que a vontade neste dia, que a vontade do bom samaritano é te ver, é passar perto, é te colocar nos ombros e te levar para Jerusalém. O bom samaritano não aceita te ver na situação que você está. O bom samaritano não aceita você deitar e depender de remédios. O bom samaritano não quer ver a sua família decaindo. O bom samaritano quer passar perto e ele quer te ajudar. O bom samaritano aqui era desprezado pelos judeus, porque ele tinha natureza síria, era 100% assírio e 100% israelita.
Jesus também, ele tem uma dupla natureza. Ele é 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele foi nascido de mulher. Mas como Deus, ele existe desde a eternidade. Como homem, ele sentiu frio, ele sentiu calor. Ele pôde deitar na polpa de um barco que estava cansado. Mas como Deus, ele calou a tempestade e acalmou o vento. Como homem, ele andou de barco. Mas como Deus, ele andou por cima das águas. Como homem, ele foi ferido, colocado numa cruz de madeiro. Foi morto. Mas como Deus, ele é a ressurreição e a vida. O bom samaritano está te convidando hoje a voltar para Jerusalém, lugar onde você nunca poderia ter saído. Eu quero pregar nessa noite e me direcionar para pessoas que estão desanimadas, cabisbaixas, sem direção, sem sentido, aleluia. E eu quero te mostrar nessa noite que Ele está te vendo, neste dia, nesta manhã, que Ele está te vendo, que Ele quer atar as tuas feridas, que Ele quer sarar, que Ele quer cicatrizar, aleluia, todas as feridas que foram causadas pelos salteadores. Ele quer te levar para Jerusalém. Ainda hoje a escolha é sua. Ele viu, ele atou as feridas, ele colocou vinho, ele colocou óleo para cicatrizar. E ele levou este homem para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vai à hospedaria. E o que significa a hospedaria? A hospedaria era o cenáculo. E ele leva este homem. No outro dia, ele diz: eu tenho que ir ali resolver um problema, mas cuida deles para mim. E ele está falando com quem, Êxodo? Ele está falando com o hospedeiro. Ora, se o homem representa a humanidade, se o sacerdote representa, aleluia, Israel, a lei, se os levitas representam profetas, se os salteadores são Satanás e seus demônios, se o bom samaritano é Jesus, quem é o hospedeiro? O hospedeiro é o Espírito Santo. E ele disse: eu vou ali resolver um problema, mas não posso deixar eles órfãos. Cuida dele para mim. Que eu vou ali resolver uns problemas. João 14, onde o Edmilson, presbítero Edmilson Marinho, pregou ontem uma palavra muito impactante aqui na nossa Santa Ceia. Vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. O que não falta é morada. Morada tem. Mas ele vai dizer: se não fosse assim, eu vos teria dito. Ele está dizendo: olha, se não tivesse morada, não tinha para que eu te dizer. Não tem para que eu te dizer se não tinha morada. Mas ele está dizendo assim: vou lhes preparar lugar. Morada tem, o que não tinha era lugar para um pecador como eu, para um pecador como você. Mas ele disse: eu vou lhes preparar lugar. E se eu for lhes preparar lugar, virei outra vez.
e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos vós também. Diga para quem está ao teu lado, onde você está assistindo: o que não tinha é lugar, mas Ele foi preparar lugar para você. Fica tranquilo que morada já tem. O que não tem é lugar, o que não tinha, porque Jesus já foi preparar lugar para você. E Ele disse ao hospedeiro: cuida deles para mim. E a Bíblia vai dizer: e deixando 2 denários. Está aqui os 2 denários. E se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Os 2 denários aqui significa 2.000 anos. Denário significa uma moeda que era paga o salário de um dia. Então o bom samaritano está dizendo: cuida deles, que daqui a 2 dias eu volto para buscá-lo. E se ele gastar mais alguma coisa, eu pago. Aí você deve estar perguntando: como é que significa 2 denários, 2.000 anos? Porque um dia para Deus é como se fosse um ano. 2 dias para Deus, 2.000 anos. Cuida deles para mim. Se eles pagar, se ele gastar mais alguma coisa, eu pago. E eu quero te lembrar, em qual ano nós estamos? No ano 2022. E eu quero te dizer nesta manhã que Jesus, Ele está voltando. O povo está desapercebido. O povo está ouvindo a palavra, mas está vivendo com a sua vida a lavandeira. Mas Jesus, Ele disse: em 2 dias eu volto para buscar este homem. Não me tenha como grotesco, mas o Espírito Santo já está fazendo hora extra. Jesus já raia no céu. E a igreja lavada e redimida vai subir para se encontrar com Ele. Este homem está na hospedaria. Eu já fiquei algumas vezes em pousada. E é interessante, mano. Porque quando acaba a diária, a gente arruma as malas, a gente se prepara para ir embora. Eu não sei você, mas em pleno 2022, eu já estou de mala pronta para subir para o céu. A diária está acabando. E tem gente dizendo assim: mas no céu não entra mala. Depende, se tiver prostituição não entra. Se tiver adultério não entra. Se tiver fornicação não entra. Se tiver mentira não entra. Agora se tiver santidade entra. Se tiver amor entra. Se tiver unção entra. Se tiver graça entra. Aleluia. O bom samaritano, ele disse: 2 dias eu volto. Que representa 2.000 anos. Eu vou voltar. E é interessante que a própria palavra vai dizer: se você soubesse que um ladrão ele vinha para entrar na sua casa, você se prepararia. Esta palavra preparado no grego significa estar na ponta do pé. Eu não sei voar, mas já estou na ponta do pé.
Eu sou antigravidade. Quando o céu abrir, a trombeta tocar e Jesus vir buscar a sua igreja, não há nada que me segure aqui na terra. A igreja vai subir. Cuida deles para mim, eu não posso deixar ele órfão. Aí tem gente que diz bem assim: mas Êxodo, já estamos no ano 2000 e Jesus não voltou. E eu me lembro que um pastor foi infeliz em 1999. Eu estava na mocidade ali congregando em Lourenço, as crianças. E ele disse assim: na última semana de 1999, Jesus volta. O que teve de gente vendendo apartamento, carro, estourando o limite de cartão, vendendo suas propriedades. Mas entrou um novo milênio e Jesus não voltou. Porque ele foi infeliz na sua colocação. Mas só que a palavra está dizendo aqui: se gastares água a mais, quando eu voltar, eu pago. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Não se iluda com aplausos, com elogios. O bom não é você ouvir canta demais, prega demais. O bom não é você ouvir você é crente demais. O bom é o céu se abrir e você ouvir dizer: vem, bendito de meu Pai. Vem que o céu te espera. A sociedade está perdida. A sociedade está jogada, ferida. E eu me lembro no acidente que aconteceu agora em janeiro, aonde uma rocha estava se partindo e caiu numa embarcação. E alguém colocou na internet e foi muito feliz, porque ele fez uma colocação muito objetiva. Porque o povo estava distraído em um lugar perigoso, chovendo, bebendo cachaça e dançando. E as outras embarcações que estavam distantes estavam gritando: ei, sai daí, sai. Mas eles estão desapercebidos. Eles estão bebendo, eles estão dançando. Como o Marinho me lembrou agora, como nos dias de Noé. Estão desapercebidos. Aí de repente a rocha se parte e cai na embarcação. Você não pode dizer que você não ouviu falar de Jesus. Porque tem profeta na terra dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E alguns estão se fazendo de tolo, que não estão vendo, que não estão percebendo. Mas ainda bem que o céu não é para todos. O céu é para aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. E nós chegamos em Jerusalém, os salvos. E a palavra de Jesus para esta manhã é a seguinte: ficai, ficai, ficai. Ficar até quando, pregador? Até eu me entristecer? Ficar até quando? Eu ficar com raiva do pastor e desistir? Ficar até quando? Até a irmã não falar comigo mais e não me cumprimentar com a paz do Senhor? Não. Jesus está dizendo: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que você precisa entender nessa noite, irmãos, é o que Davi nos ensina. Em 1 Samuel, capítulo 17, vocês são conhecedores da história.
aonde tem um gigante afrontando o exército. E é interessante que até o inimigo, quando Deus quer usar, ele fala a favor do crente. Ele disse: dai-me um homem que desça. Porque achar homens no púlpito está fácil. Achar homens que pregam está fácil. Achar homens e mulheres que cantam está fácil. Difícil está achar homens e mulheres que desçam. Quem desce perante o Senhor fica de pé diante da dificuldade. Quem desce aos pés do Senhor fica de frente ao gigante. Quem escolhe descer aos pés do Senhor não teme a dificuldade. Quem escolhe descer aos pés do Senhor enfrenta a enfermidade. Quem desce aos pés do Senhor reconhece quem é Ele, quem manda é Ele, quem pode é Ele, quem faz é Ele. A confiança está nele. Aleluia. Não adianta pregar se não desce. Não adianta cantar se não desce. Desça, se humilhe aos pés de Jesus e fique de pé diante da dificuldade. A mulher do fluxo de sangue não procurou tocar por cima, ela tocou por baixo. Jairo estava com uma dificuldade muito grande, mas ele não procurou falar com Jesus face a face, ele procurou os pés de Jesus. Todas as vezes que Jesus ia em Betânia, Maria pulava em seus pés, porque se a medicina diz que não tem jeito, ainda tem os pés de Jesus. Aleluia. Se o juiz diz que não tem jeito, ainda tem os pés de Jesus. Se a sociedade ainda diz que não tem jeito, ainda tem os pés de Jesus. Procura os pés de Jesus, desça aos pés de Jesus e se levante para ser um vitorioso em meio a essa sociedade contaminada. Está na hora de voltar para Jerusalém. Está na hora de voltar para o lugar que tem óleo, que tem vinho, para cicatrizar tuas feridas, para sarar o teu coração. Talvez você está dizendo: ninguém olha para mim, mas o bom samaritano não olha para você. Talvez você está dizendo: ninguém me abraça, o bom samaritano abraça você. Ninguém me ajuda, o bom samaritano ajuda você. Ninguém me respeita, mas ele te veste hoje com honra. E quem te viu vai olhar para você e vai dizer: eu não acredito. O que foi que aconteceu? É porque eu me encontrei com um bom samaritano. Ele atou as feridas, ele curou, ele verteu bálsamo, ele botou óleo, ele colocou vinho e me transformou em uma nova criatura. Aleluia! O bom samaritano chamado Jesus Cristo é tão bom que enquanto o mundo passa longe, a sociedade passa longe, você estava ferido, você estava caído, e o catolicismo passou longe, o cartomancismo passou longe, o espiritismo passou longe, a religiosidade passou longe, mas Jesus passou perto. Ele cuidou de você, Ele viu você, Ele se aproximou, Ele curou a ferida, Ele te colocou nos cuidados do Espírito Santo, e Ele gostou tanto, que Ele foi preparar lugar para vir te buscar. Receba esta palavra onde você estiver. Você pode estar no lamaçal, no pecado, na droga, na prostituição. O bom samaritano, Ele te tira deste lugar e te leva para o céu. Receba essa palavra. Eu não sei em que situação você se encontra nesta manhã.
Eu não sei em que situação você se encontra neste dia, mas eu quero te convidar a voltar para Jerusalém. Vem para Jerusalém, vem. Volta para Jerusalém. Jerusalém tem unção, tem graça, tem azeite. Camachoremi camando sebria. De camassopre anturimi camassubi anturimi nai. Aleluia. Jesus conta com você. Espera a volta dele, não sai mais de Jerusalém. Aqueles que querem aceitar, que querem voltar para Jerusalém, Jesus está dizendo: ficai, 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 não sai mais. Volta agora, toma uma decisão. Talvez você já tenha tentado de tudo, mas ainda não tentou Jesus. Volta para Jerusalém nessa noite, nesta manhã. O bom samaritano te viu. Ele está passando por perto. Ele quer curar tuas feridas. Ele quer sarar, aleluia, o teu coração. Ele quer te dar um abraço de renovo. E Ele quer levar você para os seus átrios. Aonde está a primeira pessoa que quer voltar para Jerusalém? Aonde está a primeira pessoa que estava descendo de Jerusalém para Jericó? Mundo, porta do inferno, que está nublado com as coisas desse mundo, mas que até agora só quebrou a cara, está ferido, está magoado. É a tua oportunidade, é agora de voltar para Jerusalém. Canta aquele primeiro hino, por favor, você cantou. E quando ela vai louvar aqui, você toma a sua decisão. Se você está assistindo com alguém que não é evangélico, pergunta para ele assim: vai ficar em Jerusalém ou vai voltar para... Vai ficar em Jericó ou vai voltar para Jerusalém? Pergunta para ele assim, mas pergunta com graça: oh, você vai ficar em Jericó ou vai voltar para Jerusalém? Volta para Jerusalém. O bom samaritano vem te buscar. Em nome de Jesus. Enquanto a nossa levita aqui canta, louva a Deus, eu creio que esse louvor vai invadir o teu coração. E você vai tomar a decisão correta, que é sair de Jericó, sair do mundo e voltar para Jerusalém.